Olá, nesse vídeo estaremos tratando sobre o referenciamento do plano de contas que vocês utilizam na contabilidade com o plano de contas da Receita Federal. Isso para gerar as informações tanto na ECD quanto na ECF. Primeiro passo para o caso da ECD, você irá até o menu Configurações, optante pela ECD SPED Contábil, e na sua opção, obrigatoriamente, se você deseja utilizar o plano referencial, levar esse referenciamento no seu arquivo da ECD, você precisa deixar este campo, utiliza o referenciamento plano referencial como sim, e também já está informando o código do plano referencial que deseja estar utilizando no caso. Empresas em geral, plano referencial seria o plano 3, na nossa base de dados, que seria o plano ECF, plano referencial A, mas também há planos específicos para empresas imunes isentas. Se tiverem por aventura essa situação aí, entre em contato com o pessoal do suporte, caso não possuam esse plano referencial na base de dados de vocês. Feita essa verificação, o próximo passo é efetuar o referenciamento do plano de contas. E para isso é preciso verificar mais umas questões. Primeiramente, em configuração da empresa, você precisa verificar se você faz uso de um plano padrão ou de um plano de contas específico. Se tiver neste campo, plano de contas padrão, aqui tiver um código, um número informado, é sinal que você utiliza o plano padrão X, que vai ser o número que estiver referenciado aqui neste campo. Neste meu exemplo, uso o plano de contas específico. O próximo passo seria vir até o menu Cadastro, Plano de Contas Outros, vir até a opção Relacionar Plano de Contas. E aqui entra aquela questão, se você utiliza plano de contas padrão ou plano de contas específico. Importante frisar aqui que se você faz a utilização de um plano de contas padrão e todas as suas empresas, ou a maior parte das suas empresas, utilizam esse mesmo plano, vai fazer o referenciamento apenas uma vez para o plano de contas padrão e irá tratar por empresa eventuais contas específicas, pois a empresa, embora use um plano de contas padrão, ela pode possuir sim no seu plano de contas algumas contas específicas que são válidas apenas para ela. Então, neste meu exemplo, como eu faço a utilização apenas do plano de contas específico, eu vou estar referenciando neste menu aqui, relacionar plano de contas específico. O referenciamento aqui eu vou estar informando a empresa e qual que é o plano referencial que eu utilizo. Aqui vai listar minhas contas, meu plano de contas. Eu tenho que relacionar aqui com a conta referencial, que seria a conta referencial do plano da Receita Federal. Então, a minha conta caixa aqui, por exemplo, vou relacionar com a conta caixa matriz. O banco vou relacionar aqui com a conta de bancos conta movimento no país. E aqui entra um detalhe bem interessante, que é um macete que pode facilitar muito a vida de vocês no momento do referenciamento. Eu tenho várias contas de duplicatas a receber. O que eu posso fazer aqui? Pela lógica do que nós vimos até agora, eu estaria aqui configurando aqui a conta de clientes. Simplesmente vir aqui, duplicatas a receber, operações com partes não relacionadas no país. Incluiria uma a uma. Claro, é possível, isso vai funcionar? Vai. Só que entra um detalhe. Quando tiver uma nova conta criada no próximo ano, vai lá, teve uma movimentação com um novo cliente. Vai gerar uma outra conta que não vai estar referenciada aqui. Então, para evitar esse retrabalho, o que você pode fazer? Em vez de relacionar aqui na conta analítica do seu plano de contas, tu vai pegar este código e vai jogar na conta sintética do plano de contas. O que vai ocorrer? Quando eu fizer a geração da SD, o sistema vai levar essa conta referencial da conta sintética para todas as contas analíticas de nível inferior. Então, eu não preciso colocar uma a uma, e qualquer conta nova que seja criada nesse grupo já vai estar levando a conta referencial com informe na conta superior. Além disso, o que pode ser feito? Vamos abaixo aqui que eu tenho mais alguns exemplos. Vamos colocar aqui, tenho fornecedores. Digamos aqui a parte de estoques, ou melhor ainda, tributos a recuperar. Se porventura eu tivesse aqui alguns tributos que não possuem conta referencial específica, vamos listar as contas referenciais aqui. Aqui, por exemplo, tributos a recuperar no plano referencial. Tem IPI, ICMS, PIS, COFINS, enfim, tem várias contas. Digamos que tem alguma conta lá que ela não possui uma conta específica, aquele tributo específico a recuperar. O que eu posso estar fazendo? Eu tenho aqui essa conta 73, outros impostos e contribuições a recuperar. O que eu faço?
eu venho aqui no meu plano de contas e na conta sintética dela eu referencio essa conta genérica. O que vai ocorrer? As contas analíticas de nível inferior que não possuírem conta específica referenciada vão seguir essa que está na conta sintética. Então, por exemplo, eu tenho o ICMS a recuperar. Eu tenho conta específica, mas digamos que ele não possuísse uma conta própria, por referenciamento seria para levar 73, mas o IPI possui. Eu faço esta configuração, desta forma vai estar gerando lá o referenciamento corretamente. E é claro, o ideal é que se faça esse referenciamento com muita atenção, com muito cuidado, referenciando contas do ativo com conta do ativo, passivo com passivo, embora pareça uma coisa muito óbvia, já foi visto várias vezes erros desse sentido, né, meio grosseiros em relação à classificação, ao referenciamento, usar contas de grupos diferentes para referenciar, por isso é necessário muita atenção, pois todo mundo está passível a um erro, principalmente nessa situação de referenciamento, que é uma coisa que tem que ser feita com muita cautela e tem muitas contas com nomes e descrições muito semelhantes. O que é necessário cuidar? Além dessa parte do referenciamento, uma coisa muito importante é você cuidar quais as contas referenciais que está sendo utilizado, principalmente aqui para a parte dos custos, das receitas, contas de resultado. Por quê? Vamos abrir aqui um exemplo. Se você observar o plano de contas da receita, quando entra ativo e passivo, ok, mas quando você entra na parte de contas de resultado, grupo 3, lá no plano de contas da Receita tem separado as contas de resultados de atividade geral e também possui as contas de resultados de atividade rural. Então tem que se atentar muito a esse detalhe para não usar equivocadamente uma conta de atividade rural no referenciamento quando a empresa não tem essa atividade, pois isso daí pode e com certeza lhe dará alguns erros no momento da validação da ECF. Então é necessário muita atenção em relação a esse referenciamento. Então aqui, a partir da conta 881 para baixo do plano referencial, são contas relacionadas à atividade rural. Podem observar que a descrição é basicamente a mesma, né? Tem muito similar, inclusive despesas com a mesma descrição. A única coisa que muda é a classificação. Então, por isso a necessidade especial de atenção em questão ao relacionamento, à referenciação de contas de resultado. Se atentando a esses detalhes, é muito improvável que você vai ter algum problema em relação ao referenciamento. Aqui tem mais um detalhe interessante em relação a ativo e passivo. Contas de ativo e passivo compensatório não há necessidade de referenciamento. Para essas contas tem uma definição aqui na configuração do plano de contas que você vai estar informando. Na definição da conta, que aquele grupo X são contas de compensação. Então, aqui em cadastro, plano de contas específico ou padrão, conforme o caso, definição das contas, tu vai estar informando aqui, ó, conta X, o grupo X lá, é conta de compensação do ativo. A conta Y lá vai ser a conta de compensação do passivo. Então, essa definição tem que estar sendo feita para que no momento da geração o sistema leve lá para exceder a conta com a natureza correta. Vou estar mostrando para vocês no PVA lá da ICD como que tu vai conseguir estar visualizando isso. A mesma coisa ainda eu tenho em relação ao grupo lá do zeramento. Então, tem lá nesse caso aqui desse plano específico, eu tenho o grupo 4, que é um grupo utilizado apenas para o zeramento, para o encerramento do exercício. Esse grupo também não há necessidade de ter referenciamento se possui apenas a conta de encerramento. Mesma situação, eu tenho que vir aqui cadastro, plano padrão ou específico. Na definição da conta, eu vou estar definindo aqui que aquela conta X daquele grupo é uma conta é outro tipo de conta, que seria essa configuração que eu tenho aqui. E essa configuração eu faço apenas para a conta sintética do grupo, eu não preciso colocar todas as contas. Observe que aqui eu coloquei apenas para 244 a definição como SPED de outras contas. Ou seja, coloquei para cá, ele vai valer para todas as contas abaixo. Eu vou estar apresentando isso aqui também lá dentro do PVA para vocês verem para onde essa informação vai. Essas aqui são os principais macetes que precisam estar sendo observados. E é claro, para quem já conhece um pouco do sistema e quem não conhece é muito bom frisar, se você faz a utilização de um plano de contas padrão, após qualquer alteração nesse referenciamento, faz-se a atualização do plano de contas. Então, você vai clicar nesse link atualizar e vai atualizar o plano X que você utiliza para a empresa em questão, sendo que, como foi mencionado anteriormente, você faz o referenciamento apenas uma vez, mas a atualização você faz para todas as empresas. Então, tu pode executar aqui apenas a empresa 9.000 nesse meu exemplo, mas eu posso colocar aqui um ponto e executar todas as empresas
de uma única vez. Vai atualizar todos os planos de contas de todas as empresas. Esse aqui é um procedimento muito importante quando é feita a utilização de um plano de contas padrão. Então agora vamos seguir aqui para a geração do nosso arquivo da ICD para estar importando ele dentro do validador e verificar como que vai essas informações do referenciamento para lá. Então, continuando, pausei aqui enquanto estava salvando. Vamos fazer a geração agora do nosso arquivo da ICD. Eu venho aqui em Arquivos, ICD SPET Contábil, seleciono o tipo de escrituração da minha opção e executo a geração. Então, vou pegar o meu arquivo que eu gerei e vou carregar ele aqui dentro do validador. Observe que eu tenho aqui apenas o de 2018. Vou carregar a ICD de 2019 neste exemplo. Ok, então aqui o arquivo já validou, só está exigindo a recuperação da ICD anterior. Vou estar mostrando para vocês para onde que foi as informações dos referenciamentos, para vocês conhecerem também aqui dentro do próprio validador. Então aqui em escrituração, dados da escrituração, eu venho aqui na parte de escrituração contábil, eu tenho aqui a parte do plano de contas. Observem que aqui até já cai direto para a conta analítica do caixa. Aqui está a minha conta referencial que foi utilizada lá na minha configuração. Podem observar que eu tenho aqui as contas também dos bancos, né? O banco lá que eu referenciei. E olha aqui que interessante a questão das contas dos clientes, né? A gente fez aquele macete, fez aquela configuração apenas na conta sintética. Olha, ele trouxe todas as contas bonitinho aqui dentro. Mesmo eu tendo feito essa configuração aqui no sistema, deixa eu até voltar para vocês visualizarem como que está no sistema e como que levou na nossa ECD. Então tem ali o referenciamento em todas as contas bem certinho. Tanto aqui cartas a receber, ó, cada um trouxe a sua conta referencial. Observe que o sistema validou e trouxe o referenciamento corretamente. Então tem aqui, ó, aquela situação que eu configurei apenas na conta sintética do meu plano, utilizando uma conta analítica do plano referencial. É importante isso, não pode ser utilizar a conta sintética do referencial. O referencial sempre vai ser uma conta analítica. E me trouxe para cá certinho. Aquela situação que eu comentei também lá dos impostos a recuperar. Então observe aqui que eu fiz ali, ó, utilizei a conta específica para o IPI. O ICMS, lembra que eu apaguei aqui no referenciamento no sistema. O ICMS, deixei jogado aqui, relacionado aqui na conta referencial apenas a conta sintética com aquela conta genérica lá. E deixei o IPI com a conta específica. Olha como ficou aqui dentro do nosso validador. Ó. Ele trouxe exatamente a conta do IPI. ICMS, que eu apenas removi lá a conta que seria própria do ICMS. Deixei para ele puxar da conta genérica. Trouxe a conta genérica exatamente como eu referenciei lá. Então, quanto ao referenciamento, pessoal, é isso. É necessário apenas atenção quanto à correlação das contas, tá? A utilização das contas corretas para o referenciamento. O ideal, né, o recomendado é que se faça esse referenciamento na ICD, já se faça uma pré-validação da ICF, pois a ICD não valida muitas informações em relação a referenciamento, mas na ICF um referenciamento mal feito pode gerar uma série de erros e transtornos no momento da validação. Seria isso então, pessoal. Qualquer dúvida nós permanecemos à disposição. Muito obrigado pela atenção.